pelo amor e a bondade de Deus. E aí ele vai e Por isso que ele intercede pelo intercedeu povo, né? pelo povo. E a gente já sabe o decorrer da história, nosso foco não é realmente na história do povo de Moisés, é falar do amor de Deus. A gente sabe que aí Deus escreveu as leis novamente, o povo se arrependeu, se voltou para Deus. Mas agora, fica uma pergunta, Lélia, um amor tão perfeito, um amor tão grande, tão generoso como o amor de Deus. Tem hora que a gente até pensa assim, gente, mas não tem como um amor desse ser rejeitado. Mas tem? E aí, Mas as tem ou pessoas não rejeitam. tem? E nós também, porque essa história também, ela é para o povo de Israel, mas também é uma história para nós hoje também. Exatamente. Né? E você também já viveu. Tenho certeza que um de nós já vivemos um amor não correspondido. Né? E a como gente... é frustrante, né? Com pra certeza. Um amor nosso, para aquela expectativa. Porque a gente acaba colocando muitas expectativas Justamente. nas pessoas, né? E agora nós vimos aqui o que Deus ele usa. A gente vê que Deus ele usa uma pedagogia, uma estratégia para mostrar e nos ensinar grandes lições. Ele usa símbolos, ele usa imagens, ele usa parábolas, né? E aqui ele coloca quem? Oséias. Gente, como é ele que convida pode, Oséias né? para dar uma proposta para ela, assim que a gente vê que E Oséias amava demais aquela mulher, não tem lógica, né? Era um amor muito grande, porque primeiro, assim, gente, jamais eu quero levantar qualquer ideologia ou fazer qualquer apologia, mas o fato é que na condição em que aquela mulher se encontrava, sendo ela quem ela era de profissão, e eu acho que eu não preciso realmente citar aqui, porque nós conhecemos a história, né? E aí, obedecendo a Deus, porque foi uma ordem até que Deus deu para ele. foi Deus que deu para ele. Você Vai lá, pega aquela uma mulher. mulher que não tem uma boa índole, que ela é prostituta e casa com ela. E ficou muito claro que o amor não era correspondido, porque ela casou com Osés, aceitou ali o pedido e tudo e tal, mas ficou muito claro que ela não amava ele, porque ela continuou vivendo a vida como antes, né? Porque assim, ó, e eu louvo muito, né? Ela é infiel a Oséias, mas Deus falou assim, olha, você ainda vai lá, busca, né? E perdoa. Traz de volta, perdoa e continua. Gente, é impressionante, né? E aí? Teve filhos que às vezes a gente não sabe nem se aqueles filhos... Se era realmente de Oséias ou não. Se realmente era de Oséias, né? E como que a gente converte, Lélia? Porque a gente está falando aqui de duas pessoas, né? Mas Oséias representa alguém nessa história toda, e essa mulher prostituta, ela também representa alguém nessa história toda. Quem é quem aí? Como representa que a igreja, né? o povo de Deus. Naquele momento era o povo de Israel. Então, né? quer dizer então que a mulher de Oséias, a mulher prostituta é a igreja, é o povo de Deus, que não corresponde ao amor de Deus, né? Justamente. E Oséias representa Cristo nessa história. Representa Cristo. Que coisa né? interessante, Porque né? a mulher é infiel e Oséias perdoa. Então, Cristo também, ele é fiel para conosco, ele nos ama, mas nós como igreja, nós como povo de Deus, a gente rebelamos, nós desobedecemos a palavra de Deus, né? E aí Deus está o quê? Mas Deus está nos buscando, é Ele que vai até nós. Olha como o ensinamento de Deus é efetivo, acolhe, né? Não importa quantas vezes eu pequei, mas se eu vou com meu coração contrito, se eu me arrependo, com certeza Deus está de braços abertos para me receber. Até mesmo porque e me perdoa. o interessante, uma nova exatamente, chance, né? uma nova oportunidade. O interessante assim é que tem várias histórias aí que já são contadas de pessoas mesmo, onde as mulheres tinham aquela vida ali, né, de prostituição e tudo e tal, e abandona e fica fiel ao seu Agora, marido, imagina né? você, é fácil a gente perdoar? Olha, eu digo que não é fácil. Agora, perdoar uma vez não é fácil. Imagina perdoar várias vezes. Foi, né? O que Oséias fez com a sua mulher. Né? E é isso que Jesus faz conosco. Exatamente. E você percebe, Lélia, que às vezes a gente ir contar e falar do amor de Deus, assim, com palavras, fica meio que abstrato demais, superficial. A gente não consegue palpar, não consegue ter algo interessante para poder entender. E aí, quando a gente vai para uma história dessa, a gente pega e fala assim, gente, mas não tem lógica, como é que pode? Esse Oséias é besta demais de correr atrás de uma mulher dessa e tal. E aí, quando a gente para pensar, gente, é realmente isso mesmo. Se a gente for analisar para os parâmetros do mundo, tudo que Deus faz é besteira. Tudo que Deus faz é tolice, para o parâmetro do mundo. Tá? Eu estou dizendo isso para o parâmetro do mundo. Mas a Bíblia também levanta essa questão e deixa muito claro isso, que a sabedoria humana para Deus é tolice, e a sabedoria de Deus para o mundo é também tolice, né? Então, é a partir desse ponto que a gente entende. E aí a gente vai ver aqui no decorrer do estudo da lição algumas outras parábolas, algumas outras histórias para poder complementar essa teoria, essa tese do amor e da generosidade de Deus. E a gente tem que avançar porque nosso tempo
ele não para, né? Mas aí tem algo que eu destaquei aqui no guia, que está lá no finalzinho da lição ali de segunda-feira, que é o seguinte, que eu queria ler para vocês essa mensagem aqui, ó. Eles o rejeitaram, está falando aqui do povo de Deus, né? Perdendo o direito legítimo a esse amor. Ainda assim, o Senhor continuou a amá-los voluntariamente. Ou seja, Deus ama porque Ele quer e tem nele o desejo de amar. É voluntário, é porque Deus quer, não é, né? Sem qualquer compulsão moral ou alguma influência externa. Em Oséias 14 e em outras passagens, as Escrituras revelam o amor generoso de Deus, né? E aí fica a pergunta. Muitos veem Deus como juiz severo, né? Contudo, Oséias mostra o Senhor sendo traído pelo seu cônjuge, ou seja, pela igreja. O tempo todo a gente está traindo, pecando contra Deus. Nós somos né? infiel, né? Exatamente. A ideia do amor não correspondido ajuda você a perceber Deus de modo diferente, não sendo esse juiz tirano, aquela coisa, né? Isso daí, essa história toda de Oséias e sua esposa, ajuda você a perceber isso, né? Isso influencia a sua percepção e o seu relacionamento com Deus. Você se relaciona com Deus? Você tem um relacionamento com Ele? Essa história toda te ajuda a entender Deus de uma maneira diferente agora? Saber que Ele é amor, que Ele é generoso, que Ele é um Deus não tão tirano quando a gente pensa que é? Fica essas perguntas para nós, né? E aí a gente chega à conclusão, e a gente já vai avançando no estudo, de que esse amor de Deus, ele é livre, né? Ele é cedido livremente. E aí, com base nisso, a gente ainda pode escolher. Tendo a noção, né, Lélia, de que a gente é essa igreja, né, representada por essa mulher prostituta aí, que ela decide amar ou não amar ao seu esposo, né? A gente pode ter essa capacidade de escolher, né? E Deus nos permite isso. Com certeza. E diante da soberania, da autonomia de Deus, né? Ele não precisava ter nos criado. Porque ele já permanecia ali, já gozava ali do amor de Deus na Trindade ali. Sim, ele já tinha esse relacionamento de amor. Ele já vivia isso aí. Mas ele criou esse projeto de criar o ser humano porque o objetivo principal de Deus era ter um relacionamento íntimo com o ser humano. Exatamente. Né? E o amor de Deus é que fez com que ele nos criasse. Então, ele é o criador e nós somos a criatura. Exatamente. Deus não tinha obrigação, Deus não tinha responsabilidade nenhuma de ter nos criado. Né? Ele criou mesmo de livre e espontânea vontade. Né? Porque nós é que precisamos de Deus. Deus não precisa de nós. Para nada, né? Imagina. Olha só como são as coisas. Ele é, né? A Bíblia fala que ele é. Então e não tem antes como. Mesmo da fundação do mundo, ele já não existia. Não tem como definir Deus. Então ele já é amor. Isso tem que bastar para você. Se você está nos vendo aí, por exemplo, você chegou agora, né? Tava aí no YouTube, na internet, recebeu um link, viu alguém postando esse link aí foi curioso, entrou, chegou agora aqui. Vamos contextualizar para você, né? Somos adventistas do sétimo dia, estamos aqui com a professora Lélia, transmitindo o estudo da lição. A lição é algo que nos ajuda a entender e estudar alguns conceitos da Bíblia. E você que chegou aí agora, né? Para te contextualizar, te localizar onde você está, nós estamos aqui mais ou menos na metade desse estudo, que é um estudo semanal, a gente divide ele por dias, né? E eu não estou vendo vocês comentarem, estou com o meu chat aberto aqui, comentem, e tem mais pessoas vendo, o número de aparelhos conectados aqui aumentou, e eu preciso que você coloque aí, se você tem alguma dúvida, se você tem algo para falar sobre essa transmissão, coloque no chat aí. E aí você chegou aqui agora e nós estamos aqui discutindo sobre o amor de Deus, né? Então a gente chega à conclusão de que Deus é. Não tem como definir um outro parâmetro para Deus a não ser esse, né? E muito antes de ser criado este mundo, né, já tinha um plano de salvação. E é interessante, um amor Adalto, tão grande que ele tem, que né? Deus sabia que o homem ia pecar através da sua onisciência. Deus sabia de tudo. Agora, imagina, como é que Deus, sabendo que o ser humano ia pecar, que Satanás ia se rebelar e que o ser humano ia cair, mesmo assim, Deus nos criou. Então, e outra coisa mais interessante ainda, Deus, ele abriu também, lá no seu plano, ele abriu um caminho. Se o homem pecar, né? Que o homem vai pecar, vai cair, mas ele já tem um plano de redenção. Exatamente. Que ele viria, morreria, né, em nosso lugar, e nos dava nova chance, uma nova oportunidade, porque o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. E aí ele falou, eu vou morrer em lugar deles para fazer essa nova
conexão, essa nova restauração. Exatamente, porque no ser fundo, humano e Deus. no fundo, o desejo dele é oferecer isso para nós, né? É que e aí a Bíblia relata assim, gente, e eu vejo no ser humano, eu não sei se todos pensam isso, mas tem uma coisa que me intriga e eu quero ter a oportunidade de chegar para Deus e perguntar isso para Ele ainda, que eu tenho essa pergunta para fazer para Ele, né? Espero, assim, luto muito, sei que a gente não é mérito nosso, né? Que a gente aceita que o tempo todo pecando ali, transgredindo a lei de Deus, mas eu confio e acredito muito na salvação dele e que eu vou ser salvo. A gente tem que viver com essa certeza, irmãos, certeza. né? E eu quero fazer essa pergunta para Deus. E a pergunta é: por que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança? Eu quero perguntar isso para Ele. Porque eu vejo na raça humana um privilégio assim que para mim nenhuma outra raça tem esse privilégio. Eu não sei se tem outro, assim, a Bíblia ela deixa claro que tem outros mundos criados, né? E que não caíram em pecado, que vivem a plenitude do amor de Deus na essência da eternidade. Mas aí a Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança. Então, assim, imagem e semelhança é algo muito profundo, né? Ser criado à imagem. Eu até estou fugindo um pouquinho do tema da lição, mas, assim, é porque eu vejo no ser humano um privilégio muito grande em ser criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos o quê? O objeto principal desse amor de Deus, né? E nós somos candidatos ao que é a salvação. Então, que privilégio. Exatamente, com certeza, né? Então, assim, e eu queria fazer uma pergunta assim para você, Lélio. O que você acha que pode nos levar a amar a Deus? Porque assim, ó, e tá lá no rodapé da lição de terça-feira, tá assim, ó, apesar do pecado e do nosso estado decaído, Deus continua concedendo o amor a este mundo, né? A gente sabe disso. O que isso nos diz sobre o caráter de Deus? E você acha que essa verdade ela nos leva a amar a Deus? Então, o que tem que nos levar a amar a Deus? Para a gente fechar aqui e avançar no nosso estudo. O que tem, a resposta é que Deus, Ele nos ama e que nós precisamos reconhecer realmente e valorizar esse amor que Deus tem nos ofertado de forma espontânea. Valorizar esse sacrifício que Ele fez e reconhecer o privilégio que nós, como seres humanos, fracos, falhos, miseráveis, sim, né, temos um Deus de amor, um Deus de justiça e um Deus de misericórdia para cada um de nós. Então, assim, quando eu olho para o amor de Deus, você concorda quando a gente diz assim, ó, eu olho para o amor de Deus, o que Ele faz por mim, as bênçãos que Ele traz, eu não tenho outra escolha a não ser devolver um pouquinho desse amor amando Ele também, né? Porque é algo assim tão impressionante. E como é que eu retribuo, né? esse amor a Deus? Através das minhas atitudes. Exatamente. Do meu novo estilo de vida, da minha obediência. Da obediência, né? Bom, e a gente avança no estudo, irmãos. Quando a gente avança aqui, aí tem uma história que eu queria contar para vocês, né? Um grande rei, ele faz aqui uma festa, né? Imagina que existe um rei, um reino, né? Um povo ali, e ele faz uma festa. E esse rei, ele é muito amado, ele é muito adorado pelos seus súditos, né? E aí ele faz uma festa ali e ele manda algumas pessoas para convidar, né? Porque naquela época não tinha difusão do meio de comunicação como tem hoje. E aí ele manda os mensageiros. E esses mensageiros vão lá e vão fazer o convite para os servos do rei. Só que de uma maneira muito surpreendente, ao invés de receber esse convite e ficar alegre com essa festa, o que os servos do rei fizeram? Eles foram, os súditos, né? Foram lá e ao invés de aceitar o convite, eles pegaram e mataram. Mataram todos os servos que chegaram com a notícia lá sobre essa festa que o rei daria. Só que aí, né? Ainda assim, o rei ficou sabendo da notícia, porque mataram todos, mas aquela notícia chegou até o rei. E aí o rei preparou novos servos e falou assim, ó, vocês vão para outros reinos, para outros povos aí, para outros lugares, para as estradas, para as encruzilhadas, onde tiver gente, vocês vão e faz o convite. E faz o convite agora, dessa vez, me traz essas pessoas. E aí trouxe todo mundo pro rei, né? Trouxe todo mundo pro rei, e aí todos foram convidados, e aquela festa, aquele banquete acontece ali, e tá todo mundo muito bonito, porque essa festa era uma festa de quê, Lélia? De casamento. Era um casamento de um príncipe, né? Desse reino, né? O príncipe iria ali
casar-se. Então convidou todos aqueles... Seria o filho do rei, né? O filho do rei foi casar-se. Aí convidou aquelas pessoas ali. Vão imaginando na mente de vocês aí, meus queridos irmãos, a história. Só que aí, bem na hora de servir o banquete, um pouquinho antes, aí vem o rei. O rei aparece ali e ele começa a olhar para cada um. E aí ele percebe que tem muitas pessoas ali que foram convidadas e aceitaram aquele convite. Só que dentre aquelas pessoas tem uma pessoa que não está vestindo as roupas que deveria estar vestindo. Por quê? Porque no momento que você chegava na festa, o rei oferecia ali um traje nupcial, porque naquele reino tinha que se usar uma roupa específica para aquele momento daquela cerimônia nupcial, aquela cerimônia de casamento. Só que chegou um bonitão lá e falou assim, não, eu já estou com a minha roupinha bem aqui, estou tranquilo, e eu não vou vestir essa roupa que estão oferecendo, não, eu vou entrar desse jeito aqui. E ele estava com o convite, então ele tinha o poder de entrar ali. Só que aí, o que aconteceu com essa pessoa, Lélia? Ela foi tirada fora. Ela não pôde ficar na festa e concluir ali e ver a festa de casamento, né? E aí, é lógico que essa história é uma analogia, né, irmãos? A gente está fazendo aqui um folclore em cima disso. E aí eu vou dar agora para a Lélia a palavra para que ela possa explicar cada item. Quem é o rei, quem é o príncipe, quem são os servos que foram buscar, quem é o povo que matou os servos, né? E aí a gente vai poder contextualizar isso. E aí nós vimos, então, como é que Deus usa, como eu falei no início, né? As parábolas para nos trazer, o amor dele, né? Uma lição. Então, esse convite aí é o convite que Deus faz, né? Para você fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus. Agora, o pai é o próprio Deus. Quem era o filho? Que era o príncipe que ia casar? Era Jesus Cristo, né? E aí, os convidados seriam todos aqueles ali. A princípio, nós vimos também o quê? Os servos, que são aqueles, né, que foram mortos, que eles foram aqueles que levaram a mensagem, que foram mortos, né? A gente vê muito isso na pessoa dos profetas, os próprios discípulos, né? Que e a gente mortos. vê também na pessoa de Jesus como servo, porque Jesus veio aqui nesse mundo, como lógico, servo. Ele é filho do rei, né, príncipe, mas ele também veio como servo, e o que aconteceu? O próprio povo de Deus, o próprio povo judeu daquela época, foi quem apontou o dedo para Jesus e acusou e a gente e vê, entregou ele como para você ser falou morto, que né? o primeiro convite ali, os primeiros servos que foram especificados aos judeus. Exatamente. Eles foram convidados. Só que nenhum deles o quê? Aceitou. Aceitaram. E aí, cada que um Jesus tinha uma atividade fez, né? para fazer. Jesus aí foi. eles voltaram, morreram, né? Que eles mataram, que representam os profetas. E aí agora o rei, ele arruma novamente outros servos e fala, agora você vai convidar todas as pessoas. Você vai nas encruzilhadas, nos lugares mais humildes, e você vai chamar todos. Então a gente percebe aqui que isso chegou seriam até gentios. Nós, né? E chegou também até nós. Até nós hoje. Esse convite. Exatamente. E aí as pessoas vão, a festa então fica lotada ali. Mas o que acontece? Aquele rei, ele vai fiscalizar ali dentro da festa. Exatamente. E o que ele encontra? Uma pessoa que não está vestida com as vestes apropriadas. Mas peraí, Lélia, tudo bem, é uma festa, né? Tem que estar com a veste, mas eu não entendi muito bem o que é essa veste, por que tem que estar com essa veste. Por que eu não posso ir hoje em dia, eu sou convidado para um casamento, eu escolho minha melhor roupa lá e vou, tudo bem. Agora, por que para Deus, o que é essa veste? Por que eu não posso ir com a roupa que eu tô? Você aceita, Sim. Eles aceitaram o convite. Uhum. Mas ele não estava com a roupa apropriada, eles não estavam com a roupa que era a justiça, representa o que? A justiça de Deus. Ah, então peraí, tem uma diferença aí. Então, essa festa não é uma festa comum. Não, representa eu tenho que estar revestido da justiça de Deus para poder... É aquele que, então, quando ele está revestido com a justiça de Deus, ele pratica os atos de quê? De justiça. Exatamente. Então, representava isso aí. Então, a gente vê que não é só aceitar. Você também precisa vestir das... E aí, quando a gente traz para a nossa realidade, né? Quando a gente traz para nossa realidade, então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, a teoria da prosperidade, a teoria do tempo da graça, que muitos pregam por aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode sim ir até Deus como a gente está, e a própria Bíblia fala isso. Mas acontece que quando a gente se encontra com Deus, a nossa vida muda, a nossa vida ela é transformada, né? E a minha obediência, ela é consequência, né, do amor que eu tenho por Deus. Então, se eu falo que amo a Deus, e não adianta lá que nem Pedro eu falar
e negar a Deus, né? Justamente. Eu tenho que, através dos meus atos, das minhas atitudes, Das minhas demonstrar atitudes. esse amor por Deus. E aí não tem como, a partir do momento que eu sou revestido pela essa justiça de Deus, a minha vida ela vai mudar. E olha, né? que interessante aqui lá em Mateus fala assim, né? Que muitos são chamados, né? Porém, E poucos escolhidos. Por quê? Porque às vezes as pessoas aí têm uma convicção assim, Deus é a predestinação. Deus predestinou quem vai morrer quem vai se salvar. e quem vai se salvar. Não é isso. A salvação é para todos. É tanto que Jesus sabe, porque ele é onisciente, ele sabe já quem vai perder, quem vai se salvar, mas ele está o quê? Nesse momento é o momento da graça. Ele está intercedendo, ele está se esforçando para que todos nós tenham o quê? Tem arrependimento. Exatamente. E tem a salvação. Né? Então, não existe a predestinação. Porque aí existe o quê? O livre-arbítrio. Deus oferece o amor, a sua misericórdia, mas cabe a mim aceitar. Você tem essa escolher. Liberdade de escolher, né? Ter liberdade de escolher. Porque não existe amor sem liberdade. Não tem como. Porque um Deus que forçaria, e foi justamente em torno disso se tornou o grande conflito, né, Lélia? Porque o que foi levantado foi justamente sobre isso, que Deus era um Deus tirano e que ele forçava o povo a amar. Justamente. Né? Essa foi a teoria que o inimigo levantou lá e conseguiu arrebanhar grande parte dos seres celestiais. É tanto lá que Moisés, que Moisés ainda falou para ele, Deus, se você destruir o povo, eles vão pensar que o Senhor tirou o povo lá do Egito, né? Para destruir. Será um Deus tirano e mal, de vingança, né? De mal, né? E aí, Deus, ele é assim, conhecedor do bem e do mal, né? Mas a maldade, ele não pratica. Interessante a gente entender isso, né? Porque a maldade é algo praticado pelo inimigo de Deus. E esse amor voluntário... Então nós vemos que Deus não predestinou. Ele sabia que Satanás ia se revelar, por ser conhecedor, que o povo ia cair, mas ele previu. Exatamente. Né? E aí ele, pelo amor que ele tem, ele elabora todo esse plano. E né? aí ele previu, ele tomou as providências cabíveis, né? Para resgatar o ser humano. Mas e aí? Ainda estou com uma dúvida aqui, Lélia. Sim. Ainda estou com uma dúvida. Mas espera aí. Jesus faz parte da Trindade. Ele é Deus como o Pai, né? E aí ele tem todo o poder também. Mas espera aí, né? A minha dúvida é a seguinte: sendo Deus, né, Jesus como Deus e tudo e tal, ele foi forçado a morrer na cruz, porque assim, ele podia, né, sendo Deus com todo o poder, ele poderia ali, né, ele mesmo diz assim, eu sou, e quando no momento que ele fala, tem até uma passagem bíblica que relata lá na passagem onde Jesus ressuscita a Lázaro, diz que fala assim, que se ele não falasse o nome Lázaro, todos os mortos que estavam ali ressuscitariam junto com Lázaro, né? Tem até uns comentários que falam isso. Mas a minha dúvida é a seguinte, né? Sendo Jesus com todo esse poder, como ele é, né? Ainda assim, ele escolheu, foi voluntário, ou Deus deu uma forçadinha assim para que ele morresse na cruz? A crucificação, que ele morreu na cruz por nós, foi porque ele quis mesmo? Jesus se entregou de forma voluntária, né? Ele escolheu. E nós vimos então, ele não foi forçado por ninguém para vir a este mundo e morrer. Porque a Bíblia também fala assim, Deus, né, deu seu filho, né? Fica parecendo às vezes assim que quando a Bíblia fala, Deus deu seu filho, parece que Deus forçou a Jesus, então não aconteceu. É espontâneo, né? E a gente vê então, aconteceu então a demonstração máxima, que chegou o ápice do amor de Deus, foi nesse momento, né, para o ser humano. Foi quando demonstrou, então, o amor, né, pelo ser humano, foi quando ele morreu na cruz do Calvário. Aí ele se entregou. E aí, porque quando o amor, ele exige a entrega, o perdão. Sim. E é isso que Jesus fez. Então ele fez livre, de espontâneo, né? Ninguém o forçou, né? Porque Deus é um Deus de amor. E nós vimos aqui, ele dá o sol, ele dá a chuva, os bons e para os maus. Para todos, né? O fiel por infiel. É para todos, né? E a gente vê também que Deus é ele que vem até nós. Sim. Nós nunca vamos até Deus. Quando Adão e Eva pecou lá no jardim,
Quem é que foi até eles? Deus procurou eles, né? Foi Deus, né? Então é isso que Jesus faz conosco também. Ele busca relacionar com o ser humano de todas as formas, de todas as maneiras. Sabe onde a gente encontra outra evidência, Lélia, desse amor de Deus na pessoa de Cristo e a decisão dele mesmo? Porque, gente, eu forcei aqui um contexto de dúvida, porque às vezes as pessoas podem ter essa dúvida. Não que eu tivesse essa dúvida sobre a questão do amor de Deus, né, e da morte de Jesus. Mas foi espontâneo. Mas de uma maneira... E agora eu quero trazer aqui algo que está escrito no livro História da Redenção, né? E você pode achar isso lá, basta apenas você ler esse livro, e você vai encontrar que no momento em que surge o mal e o mundo ainda não tinha sido criado, surgiu o mal, o inimigo se rebelou contra Deus, e isso aconteceu, o livro deixa muito bem claro que isso aconteceu antes mesmo do mundo ser criado, do planeta Terra, né? E aí diz que nesse momento é convocada uma reunião, né? Naquele momento ali que tem aquela rebelião no céu, que acontece, que o inimigo é expulso e tudo e tal, é convocado uma reunião. O próprio Deus Todo-Poderoso convoca uma reunião. E ali a Trindade se reúne para poder falar sobre a criação. E aí o Deus Todo-Poderoso pergunta assim para Jesus: você quer seguir com o plano da criação do planeta Terra, do mundo, mesmo sabendo que existe o mal? Aí Jesus responde para Deus assim: eu quero. Então, no momento que ele responde, ele já sabia tudo que ele ia ter que fazer, que ele ia ter que passar, que ele ia ter que se entregar, que ele ia ter que morrer pela raça humana. Tudo isso ele já sabia. E ainda assim, ele decide, ali, os três decidem prosseguir com o plano. Porque poderia muito bem voltar atrás. Jesus fala assim: não quero. Esse plano não foi feito depois do pecado. Você vê que esse plano foi feito antes. Muito antes. E aí, a gente chega à conclusão de que realmente foi voluntário, né? Foi espontâneo. Ali, Jesus até fala para Deus, assim, no Getsemane, né? Ó Senhor, eu não quero. Estou quase que me arrependendo, voltando atrás. Mas vamos fazer aqui a sua vontade e continuar seguindo os parâmetros da criação. Oi, papai. É que está transmitindo ali, ó. Vai lá. Está transmitindo, você não sabia, né? Então, irmãos, como eu estava dizendo para vocês, é voluntário o amor de Deus. É voluntário o ato de Cristo se entregar por nós, né? E aí a gente vai fechando aqui. Já estamos comentando a parte de quinta-feira, né, Lélia? Temos um pouco mais de um minuto ali. Eu vou só fazer uns apontamentos aqui para vocês, de mais algumas pessoas ali. O Luiz Gonçalves, irmão Luiz, deu um bom dia. Feliz sábado, meu irmão. A Marta também nos deu um bom dia ali. Martinha, seja bem-vinda na transmissão. Que Deus abençoe vocês. E eu vou dar esse tempo que resta, mais de um minuto e meio, para a Lélia poder concluir o tema para nós, que vem falando sobre um trecho que está lá no livro Parábolas de Jesus, né? Que fecha de sexta-feira ali, para poder encerrar mais esse estudo da lição. Então, nós vimos aqui como que seria o mundo, uma pergunta que eu faço para vocês: como seria o mundo se Deus nos odiasse? Imagina Deus nos amando como Ele nos ama. Já acontece o que acontece. Nós vivemos no meio da corrupção, no mundo, pessoas incrédulas, pessoas desobedientes, e, né, Deus nos amando. Sim. Deus nos demonstrando essa misericórdia, esse amor generoso. E aqui fica, para terminar, essa reflexão para cada um de nós. Exatamente. O amor de Deus abundante, esse amor generoso, que quantas vezes nós temos pecado? Quantas vezes? Às vezes nem se lembra de quantas vezes que eu pequei, que eu fui até Deus e pedi perdão. Mas nós temos o quê? Nós temos a certeza que hoje Ele está como o quê? O nosso intercessor. Exatamente. É Ele que vai até o Pai, intercede por nós. Exatamente. E esse então, momento... nós precisamos ir a Deus todos os dias, né? Através de Cristo, Jesus. Se nós erramos, procurarmos... não errar mais, fazer a vontade de Deus. Bom, eu errei, vou começar de novo. Exatamente. Eu fracassei, não, eu vou começar de novo. Mas eu já fiz isso errado, eu já falei que não ia fazer, e continue fazendo. Recomece, pede força para Deus, que com certeza Ele está pronto, Ele está de braços abertos para nos perdoar e para nos receber. Exatamente. Porque o desejo dele é que nós estejamos com Ele no céu, participando desse banquete. E a graça dele hoje está disponível. Então, é esse momento que nós temos para nos colocar diante dele, na presença dele, ter essa comunhão com ele e nos aproximar
para que Ele tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e que nós estejamos vestidos com as vestes nupciais, Exatamente. com as vestes que estão preparadas para encontrar com Jesus nesse banquete. Porque esse banquete, irmãos, essa festa representa a história da humanidade. No momento que Deus, ele se levanta, ele começa, o rei, né, a passar por cada mesa, ver se está todo mundo vestido, a gente entende que é o momento do juízo. E né? outra coisa, você viu que lá acho que na parte de quinta-feira que fala que Paulo falou assim, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não era que ele era perfeito, mas ele tinha suas fraquezas, né? Exatamente. Que a gente vê em outros versos lá que ele fala assim, eu sou um miserável, né? Diante de Deus. Mas ele estava ali em constante comunhão, né? E buscando ia ali para Deus, né? Para Deus. Então que a gente siga esse exemplo, nós precisamos fazer né? é escolher estar do lado de Cristo, porque a mensagem é para todos. Amém. Mas eu tenho a liberdade, né, de escolher. Assim como o ladrão ali, Jesus falou, a fala dele foi para os dois ladrões. Exatamente. Um escolheu estar do lado de Deus, mas e o outro, né, por que você não se salva? Ficar, exatamente. Né, na escuridão. Então que nós possamos então escolher estar do lado de Amém, Cristo, irmãos. e possamos preparar para encontrar com Ele nesse Queremos banquete. agradecer você que esteve conosco hoje. Amém. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência aqui. E até a próxima transmissão. Fiquem com Deus.